Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de física, né? Canal de física do professor Laelso. Vamos dar sequência, mas antes da gente continuar, já se inscreveu no nosso canal? Já acionou o sininho? Como é que tá aí? Então, se não se inscreveu, se inscreva. Não dói nada, é só clicar e inscrever. Não vai te custar nada, nem vai dar nenhum problema, não vai interromper, não vai sobrecarregar sua rede. É só clicar. Vamos dar sequência ao conteúdo de eletrodinâmica. Então nós começamos a gravação dos conteúdos de eletrodinâmica. A gente gravou, já tem 2 aulas aí no canal de eletrodinâmica. Fizemos uma introdução, né? Falamos do que seria eletrodinâmica, a relação com a eletrostática. Falamos de corrente elétrica, da questão da diferença de potencial que gera mobilidade nas cargas, dos portadores de cargas. E nós tivemos a aula 2 falando de resistores. Nós definimos o que são resistores, né? Eu disse a vocês que os resistores, eles são dispositivos capazes de transformar energia elétrica em energia térmica, em calor. Falei para vocês também que além dessa funcionalidade do resistor, ele também serve para controlar a passagem de corrente ou a tensão em determinados dispositivos. Então perceba, né? A gente deu exemplos, nós falamos, por exemplo, do questão do chuveiro elétrico. Lá no chuveiro, quando você coloca um chuveiro elétrico no seu banheiro, você tem realmente a intenção de converter energia elétrica em calor para esquentar a água. Falamos da segunda lei de Ohm, que é um problema, né? Quando você tem perda de energia nos condutores. E falamos justamente desse controle da corrente elétrica. Então, para controlar a corrente elétrica, eu preciso fazer algumas associações de resistores. Então, nós chegamos agora ao conteúdo dessa nossa aula, né? A gente vai falar de associação de resistores. Então, falando de associação de resistores, nós teremos 2 tipos de associações. A associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Para iniciarmos, vamos falar da associação de resistores em série. É muito sugestivo, né, a ideia de associar resistores em série. Vou colocar aqui na figura. Então percebam, né? Quando eu tenho uma associação em série, nós temos um resistorzinho atrás do outro, bonitinho. Porém, isso é um problema, né? Às vezes é um problema porque a gente sempre imagina que na associação de série eu vou ter um resistor depois do outro. Se você no circuito vai aparecer desse jeito, como é que aparece essa associação lá no circuito? Deixa eu colocar o meu óculos para melhorar, ficar com cara de inteligente. Então perceba, né? Quando nós temos uma associação em série, às vezes no circuito não vai aparecer bonitinho assim. Eu vou ter que descobrir se realmente está associado em série. Aí você diz, professor, o senhor está criando confusão? Eu olhando assim, eu percebo que está associado em série. Existe uma maneira, será que realmente tem alguma forma de não estar assim, um atrás do outro? E tem, gente. Então a gente vai aprender a descobrir, a perceber se estão associados em série ou em paralelo. E aí agora presta muita atenção, viu? Quando nós tivermos uma associação em série, ele vai ser percorrido por uma mesma corrente elétrica. Então, toda vez que os resistores estão associados em série, a principal característica desses resistores é que todos esses resistores serão percorridos por uma mesma corrente elétrica. E aí, gente, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Olha, tenha muito cuidado. Quando eu falo a mesma corrente elétrica, não quer dizer corrente elétrica de valores iguais. Você pode ter resistores percorridos por correntes elétricas iguais, mas que não seja a mesma corrente. Então, digamos, tem um resistor percorrido, 3 resistores, em que os 3 são percorridos por corrente de 1 ampere. Beleza, mas não quer dizer que é a mesma corrente. São 3 correntes diferentes de 1 ampere. Então, o fato de ser, no caso aqui, não necessariamente que são correntes iguais em valores, mas é a mesma corrente. Por ser a mesma corrente,
acontecem algumas particularidades. Uma das particularidades é o seguinte: se nós pegarmos e tirarmos um resistor, eu não consigo mais permanecer com a passagem de corrente. Então, nesse caso aqui, todos os outros resistores param de funcionar. Vou dar um exemplo, né? Tem uns experimentos muito simples que a gente faz com aquelas lâmpadas comuns, né? Aquela lâmpada de tungstênio que a gente usava antigamente, que esquentava pra caramba, esquentava o ambiente todo, né? Você botava lá na sala e o suor começava a descer, igual tá descendo aqui agora, ó. O suor descendo, mas não é lâmpada daquela não, porque é calor mesmo. Mas, naquele período, naquelas lâmpadas, elas são resistores. E aí foram as primeiras lâmpadas, né? Quando foi descoberta, você usava um filamento de tungstênio, ele esquentava e ele chegava a uma temperatura tão grande que ele começava a emitir fótons, né? Através da sua resistência. Hoje, a gente já, né, em pleno século XXI, a gente já não pensa mais em usar aquele trem. Por quê? Porque gasta muita energia. São as lâmpadas que mais consomem energia. Então, vieram as lâmpadas de fluorescente, depois lâmpada de LED, ou seja, está buscando sempre economizar energia. Mas, voltemos aqui. Então, quando a gente associava aquelas lâmpadas de tungstênio em série, quando você tirava uma lâmpada, as outras apagavam. Vou dar um outro exemplo que eu uso muito em sala de aula, que você vai lembrar de uma associação em série. Você já comprou, por algum acaso, um daqueles pisca-pisca de Natal? Olha que beleza, negócio bonitinho, né? Legal, agora final de ano, vamos gastar dinheiro, comprar os piscas. Aí você diz, vou usar o do ano passado. Poxa, se o seu do ano passado estiver funcionando, você é um cara de sorte, você é uma pessoa de sorte. Por quê? O fabricante, ele não é besta, né? Ele não vai querer vender um pisca só para você pro resto da vida. Aí o que ele faz? Ele pega as lâmpadas do pisca-pisca e associa todas em série. Olha que maldade. Quando eu associo aquelas lâmpadas todas em série, você tem o seguinte: quando queimar uma lâmpada daquela, a corrente lá é interrompida. Então ela não acende mais nenhuma lâmpada. E aí vem lá na embalagem 2, 3 lâmpadas lá para você testar qual foi que queimou. Ela às vezes não fica escurinha, ela não mostra que está queimado. Aí você tem que ficar testando uma a uma e vai queimando as outras. Aí você perde a paciência, chega no balde de lixo, joga, vai na rua e compra uma outra lâmpada. Então é justamente porque é associada em série. Aí você diz, professor, e eles não sabem disso? Claro que sabem. Ele associa em série justamente para que todo ano você consuma, né? Todo ano você vá e compre um pisca-pisca novo. Esse é o interesse, né? Enfim. Mas esse é o principal característica de uma associação em série. Qual é a outra característica? A outra característica é a seguinte: quando eu tenho a associação em série, cada resistor desse vai gerar uma DDP, uma queda de tensão. Então, para cá, vou botar aqui, vou voltar aqui. Eu tirei, né? Que era R2. Então, o resistor R1 vai gerar uma DDP. O resistor R2 vai gerar uma outra DDP2. O resistor R3 vai gerar uma outra DDP3. E todos os resistores, somando as tensões, vai gerar uma tensão, onde essa tensão nova, U, vai ser o somatório dessa tensão, com essa tensão, com essa tensão. Ou seja, essa DDP, mais essa DDP, mais essa DDP. O 1 mais o 2, mais o 3. Meu professor, o que é o 1, o 2, o 3? Eu não vi isso não. Eu não estou lembrado. Aí você vai voltar para a aula anterior, que nós falamos, né, da tensão gerada pelo resistor, falamos da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm. Volta lá, aula 2 de eletrodinâmica. Consulta lá que você vai encontrar exatamente isso aí. Então perceba, ó, eu vou associá-los. Vou achar uma tensão legal, tensão final, mas quando eu falo associar, eu não estou procurando necessariamente a tensão final. Eu quero associar. Quando eu digo eu vou associar os resistores, é como se eu pegasse os resistores, juntasse, transformasse em um único resistor. É como se eu pegasse todos esses resistores e encontrássemos um resistor equivalente, né? Esse REC aqui
nós chamamos de resistor equivalente. E o nome é bem sugestivo, né? Equivalente porque ele equivale a todos esses resistores. E como é que eu acho esse resistor equivalente? A gente vai usar essa ideia aqui. Eu sei que a corrente que passa por cada resistor desse é a mesma, porém cada um gera uma tensão. E eu sei que a tensão total aqui entre os pontos A e B, observe, aqui eu tenho também os pontos A e os pontos B. Então, gente, a tensão que passa aqui, ela é justamente igual a essa daqui. E vai ser o quê? Esse U é o 1 mais o 2 mais o 3. Agora, quem seria esse 1? O 1, ele vai ser, a gente vai aplicar o quê? Primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm, gente? Bota aqui, ó, U igual a R vezes I. A primeira lei de Ohm diz que a DDP é resistência vezes a corrente. Está na aula anterior. Consulta lá, ó, volta o videozinho lá, assista ela. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou associar aqui. Então, cada DDP dessa vai ser o quê? Aqui vai ser, como é o resistor 1, vai ser R1 vezes I. Aqui a DDP2 vai ser R2 vezes I. E a DDP3, R3 vezes I. Agora, quem vai ser a DDP total? A DDP total vai ser o resistor equivalente vezes I. Nós vamos utilizar quase que sempre essa primeira lei de Ohm. Vamos usar bastante. Assim como a gente aplica direto a segunda lei de Newton. Lembra? Lá em dinâmica, tem várias aulas na playlist de dinâmica. Vira e mexe, você tá. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Aqui a gente toda hora vai dizer, olha, aplicando a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, que é justamente isso aqui. Então, fazendo essa substituição aqui, no lugar da DDP total, eu vou botar REC, resistor equivalente, vezes I. No lugar de 1, eu vou colocar quem? R1 vezes I, mais, no lugar de 2, R2 vezes I, mais R3 vezes I. Então, gente, REC vezes I vai ser igual, como é a mesma, aí que está. Como eu sei que é a mesma corrente que passa nos 3 resistores, ou mais se tivéssemos, então a gente vai colocar esse I em evidência. Colocando o I em evidência, sobrou quem aqui? R1 mais R2 mais R3. Fecho o parênteses, não esqueça disso. Já que essa corrente é igual a essa, a corrente que passa pelo resistor total é a mesma corrente que passa pelos 3 resistores. Então a gente pode cancelar a corrente. Então o resistor equivalente, ele vai ser R1 mais R2 mais R3. Então isso aqui, gente, é o que nós vamos ter para uma associação de resistores em série. Então, quando eu tenho uma associação de resistores em série, eu sei que todos os resistores são percorridos por uma mesma corrente. Eu sei que cada resistor vai gerar uma queda de tensão. Nós sabemos também que ao tirar um resistor, os outros não funcionarão, porque a corrente não vai passar, já que é a mesma corrente. E nós sabemos que para encontrar o resistor equivalente, eu vou somar simplesmente os resistores. Certo? No próximo bloco de aula, eu vou falar dos resistores em paralelo. E aí depois a gente vai fazer mais alguns blocos, fazendo várias aplicações dessa associação de resistores. Isso cai muito no Enem. Vira e mexe aparece no Enem. E é importante você saber associar os resistores, senão você não consegue resolver as questões que envolvem circuitos. Então, para eu resolver as questões que envolvem circuito elétrico, primeiro eu tenho que saber associar esses resistores e a partir daí a gente resolve. Beleza? Então fica ligado, mandar um alô aí pessoal do terceiro ano, CEPC, noturno e diurno, estão aí acompanhando as aulas também. Forte abraço a todos aí e vamos para a próxima aula, no próximo bloco, continuando resistores, né? Próximo bloco de eletrodinâmica. Forte abraço a todos.